Educa TV apresenta Mania de Museu. Espaço natural, sustentabilidade, preservação, água, energia, biodiversidade. O Mania de Museu de hoje traz para você o meio ambiente. Eu estive em lugares incríveis, o Museu Interativo da Água e na Mata de Santa Genebra. O Museu Interativo da Água é um projeto de educação socioambiental que leva o público a refletir sobre as relações humanas com o meio ambiente. Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem exposição permanente, onde o público é convidado a interagir com as instalações. É um lugar único de ciência, cultura e lazer. Olá! Hoje o Mania de Museu desembarca no Centro de Conhecimento da Água, um lugar incrível, junto ao Parque das Águas. Aqui encontramos um museu interativo e uma área verde dentro da cidade. E aí, prontos para essa experiência? Vamos juntos? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Cláudia Tonietti, que é coordenadora do Museu Interativo da Água. E a gente vai conversar um pouquinho com ela para conhecer esse espaço tão especial. De como foi criado esse espaço e para que ele existe? Esse espaço, ele veio da ideia de um projeto social, né? A gente viu a necessidade de trabalhar a questão educativa do saneamento, né? E educação ambiental. O que isso tem a ver? Saneamento, meio ambiente, educação ambiental, né? E as relações sociais. E o museu veio com a proposta de ofertar para vários públicos essa interação com a questão relacionada à água. É que quando a gente fala em museu, dá a ideia de uma coisa mais voltada para a história, né? E aqui ele é interativo, então o visitante brinca e aprende ao mesmo tempo. Entrar na comunidade escolar, nós focamos para os últimos anos do fundamental, então ele é voltado para os quintos e para os nonos anos. Para o público em geral, nós adaptamos a metodologia, a forma de conversar, a forma de passar o conteúdo, então ele atende todo o público. Perfeito, Cláudia. É isso, pessoal. Venham para o Museu das Águas. Bom, pessoal, eu estou aqui com a Débora. A Débora é educadora ambiental do espaço e ela vai contar para a gente um pouco como funciona o serviço de tratamento de água no município de Campinas, que é realizado pela Sanasa, não é isso, Débora? É exatamente isso. Aqui no museu, o tema do museu é a água, então a gente aborda esse recurso, né, esse elemento de diversas formas, mas é importante a gente dar um destaque para os serviços de saneamento prestados pela Sanasa, né? Então, tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário. A água, ela é um elemento essencial para a nossa vida, né? Para a existência dos seres humanos. Mas é interessante ver nesse eixo da fúria da água, né? Como esse elemento também pode trazer grandes catástrofes, né? Grandes problemas aí para a gente, conforme a gente vai fazendo o uso da natureza de uma forma um pouco errônea, digamos assim, né? A Débora vai explicar isso pra gente. Por que existe a formação dos tornados? Por que eles se formam? Os tornados são fenômenos atmosféricos, né? E os tornados de água são tornados que ocorrem sobre superfícies com muita água. Então eles vão ocorrer no oceano, no mar, num rio, se for um rio muito grande, um rio Amazonas, por exemplo, também pode ocorrer. Ali há bastante evaporação, então por uma série de variáveis atmosféricas que vão desde pressão, né, diferenças de pressão atmosférica, diferenças de temperatura também, correntes de ar, aí propiciam ou não a formação dos tornados. E eles ocorrem em qualquer parte do mundo, né? Então no Brasil inclusive. A gente está aqui agora na estação Água e Energia e o Gervásio vai explicar para a gente um pouco o que representa isso. Aqui para nós, no exercício com os alunos, jovens e adolescentes, eles vêm para um aprendizado da importância da produção da energia a partir da água. Então a gente trata das barreiras, dos benefícios às comunidades que vão receber energia e também discute e faz um diálogo sobre os impactos ambientais
que ocorrem para a realização da hidrelétrica. Essa peça vai mostrar para a gente que água e óleo não se misturam e a importância de não despejar os óleos das nossas casas ou das indústrias no saneamento básico, na pia da nossa casa, é isso. Perfeito. E com isso a gente vai contribuir com o sistema de esgotamento sanitário e contribuir assim com a qualidade das águas dos nossos rios e lagos. Como vocês puderam perceber, aqui a água é a grande estrela. Então, a gente vai vivendo experiências lúdicas ao longo do processo de apresentação do museu. A Débora vai trazer para a gente agora uma peça que chama A Fúria da Água e demonstra como ocorre um tsunami, não é isso, Débora? Exatamente, exatamente. Um ponto forte do museu é a interação, não apenas com os educadores, do visitante com o educador, mas também com as peças do acervo. É um museu de ciências. E aqui, nesse eixo da Fúria da Água, a gente trata da formação dos tsunamis, que são ondas gigantes, né? Incontroláveis, enfim, a gente não controla esses fenômenos e como que eles acontecem no planeta. E a interação aqui do visitante é através dessa cordinha, ele puxa o bloco, né? E quando ele solta, aqui eles gostam muito. É porque espirra água, né? E as crianças se divertem. E aí é formada a onda. O museu, ele é um espaço de educação não formal, de apoio à educação formal. Né? Então eles aprendem, por exemplo, sobre placas tectônicas na escola, e aqui a gente mostra isso para eles acontecendo. Na prática, eu quero provar. Por favor. Todo museu ele é inclusivo para pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, né? E as bolhas, elas têm uma questão especial, porque uma delas foi feita exclusivamente para uso de um cadeirante, que é essa bolha aqui maior, né? O museu ele tem esse cuidado com a inclusão, não apenas dos cadeirantes, das pessoas com mobilidade reduzida, né? Nós estamos, todo o museu é no plano, mas também para os deficientes visuais, né? Então, nas placas de identificação das instalações, os totens, a gente tem as placas em braille que trazem esse texto em braille para que o visitante fazer a leitura do que está ali. Bom, estou aqui com o Gervásio agora na Estação das Bikes, que é um equipamento que gera energia a partir do movimento do corpo, não é isso, Gervásio? Positivo, é uma bicicleta, né, que tem inclusive a forma de inclusão. Quem tem dificuldade com os membros inferiores, vem para os membros superiores. E ela tem aqui os nossos reservatórios, que à medida que vai pedalando, ele vai se enchendo e as lâmpadas abaixo deles vão se acendendo e assim vai sendo feito o diálogo com os alunos. Eles gostam bastante dessa bicicleta, viu? Eu imagino, né? Deve ser bem divertido para eles. E o pessoal aqui tá apostando. Vamos lá, gente. Vamos ver quem acende primeiro. Tá bom, gente, é brincadeira, pode parar. O tema do museu é a água, então a gente aborda esse recurso, né, esse elemento de diversas formas, mas é importante a gente dar um destaque para os serviços de saneamento prestados pela Sanasa, né? Então, tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário. Porque é bastante importante que o usuário entenda que ele também tem um papel fundamental para que o serviço de esgotamento sanitário funcione adequadamente. Então, a gente trata desse tema aqui. Então, não jogar lixo no vaso sanitário, não jogar lixo nos ralos, né? Os visitantes, as pessoas, né, os moradores de Campinas, eles precisam saber de onde a água vem, como ela vem, o que é feita com essa água, né? Como a gente trata isso, para realmente a gente entender e ter certeza que a água que a gente recebe em casa é uma água de qualidade, é uma água segura, é potável, né? E atende a todos os padrões de potabilidade de água que são determinados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Mania de Museu. Quer se comunicar com pessoas surdas? Fique de olho no Minuto Libras, toda quarta às 14h, aqui na tela da Educa TV. Mania de Museu.
Mania de Museu também esteve num lugar marcado por histórias, resistência e educação ambiental. É a Mata de Santa Genebra, um espaço que atravessa as mudanças na cidade para preservar uma parte da rica Mata Atlântica. Então, Tomás, aqui é a parte do borboletário. Isso, a estufa do borboletário, onde Tá. ficam efetivamente as borboletas. Legal, já estou vendo algumas aí. Muito bom. Aqui, esse horário, elas vão estar se esquentando no sol. Tá. Elas gostam bastante da luz. Assim, esses dias para elas não estava muito legal por causa das nuvens, né? Então, Entendi. agora elas vão estar mais no alto, a gente consegue ver. Depois que elas se esquentaram, elas descem se alimentar. E elas vivem quanto tempo? O tempo de vida da borboleta adulta está muito ligado a ela se reproduzir. Entendi. Que o objetivo da forma adulta é a reprodução. Então é o macho encontrar a fêmea depositar os ovos dela, toda a reserva. Uma fêmea pode pôr até 1000 ovos. Nossa. Algumas colocam todos os ovos de uma vez. Acabou a carga de ovos, acabou a função dela, ela vai morrer. São as que duram menos. Algumas colocam os ovinhos de um em um. Então até ela acabar com toda a carga de ovos que ela tem, vai levar muito mais tempo. Então essas são as que duram 3, 4 meses. Aí desse ovinho, por volta de uma semana, 10 dias, nasce a lagarta. Essa lagarta, num período onde está calor, umidade, bastante disponibilidade de alimento, que as condições de clima tão boas, ela vai viver aí, né, o tempo dela como lagarta, 10, 15 dias, algumas um pouquinho mais. E aí, acabou de crescer, acumulou energia, ela vai virar a pupa, que é a Mas fase... E o macho e a fêmea, eles vivem ao mesmo tempo? O macho tende a viver menos. Menos? Menos, porque o macho ele só vai copular com a fêmea E a fêmea ainda tem todo e a o fêmea vai ter processo. todo o processo de colocar os ovos. E um dos objetivos desse borboletário na criação dele, há quase 25 anos atrás, foi ser um ambiente de estudo. Conhecia-se as borboletas adultas, mas não conhecia o ciclo de vida delas, E aí tem pesquisadores que trabalham... que trabalham com essa parte. Então, além das visitas, de receber as pessoas aqui, ele tem uma função científica também. Essa parece uma samambaia gigante, isso é o xaxim. Ah, tá. O xaxim é uma espécie nativa, está extremamente ameaçada de extinção pela exploração abusiva. Comercial, né? É. Que é aquela samambaia que as pessoas cultivam em casa também, Que tem aquele, né? sabe Sim, os vasinhos sim, de sim. xaxim? É o tronco dela, vamos dizer assim. Ah, o xaxim é o tronco dela? Eles têm que derrubar ela para fazer aquilo lá. Por isso ela entrou em extinção, de tanto que tiraram da natureza. A gente chegou na casa de criação. Então aquelas lagartas que a gente viu dentro do viveiro, a gente recolhe, porque na natureza o índice de sobrevivência delas é mais baixo. Então, para que a gente tenha mais borboletas, a gente recolhe e cuida delas com muito amor e carinho aqui, para que elas tenham condições e segurança de chegar à fase adulta. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui dentro agora. Hoje é dia de cuidar delas. Então a gente coloca folhas novas para que elas se alimentem. E aqui a gente ainda tem uma lagarta que não chegou à fase adulta. As pupas, que já se transformaram. E uma delas que já chegou à fase adulta. Essa daqui, assim que ela tiver mais firme a asa, porque a asa dela fica mole quando ela eclode, né? Assim que ela tiver mais firme, a gente já solta ela dentro do viveiro. Mas se pensar, não precisa de grandes coisas para fazer com que o bichinho se desenvolva e sobreviva, né? É muito interessante. Eu costumo falar para as pessoas que não tem mais jardim na casa, um vasinho de flor já vai atrair, porque elas precisam de alimento. Então, as borboletas que estão no ambiente urbano, elas são carentes de alimento. Então, um vasinho de flor que você tenha numa área externa, Você já ajuda. você já vai ver borboleta na sua casa, que é uma coisa que
especialmente os mais velhos, falam, puxa, mas tinha tanta borboleta na cidade, hoje eu não vejo mais. Justamente porque a gente não tem mais tantos jardins. Sim. Então, se a gente puder contribuir, né, colocando um vasinho de flor, a gente vai estar favorecendo a presença delas dentro da cidade. Bom, pessoal, continuando a nossa visita aqui pela Mata de Santa Genebra, eu estou aqui com o Cristiano, que é biólogo e educador ambiental dos projetos de educação aqui da Mata. E a gente está num lugar muito especial, que é um ponto de parada da educação ambiental aqui da Mata, que é essa espécie linda de jatobá. Conta pra gente um pouquinho sobre esse jatobá, Cristiano. Então aqui é um ponto de parada obrigatório, né, para visita aqui na Mata de Santa Genebra. Conhecer o jatobá com mais de 200 anos, né, tem ali cerca de 30 metros de altura também. Principalmente com as crianças, é uma experiência muito bonita que muitas vezes eles não conheceram uma árvore tão grande, né, então o rostinho deles subindo até chegar no topo da árvore, depois aquele abraço gostoso para conhecer o jatobá gigante. Lindo demais. Obrigada, a gente vai conhecer outros pontos agora, galera. Então, Cristiano, a gente chegou aqui agora no meliponário, né? Isso. Então aqui é a região do Laguinho da Sanã, há algum tempo atrás ela era uma região degradada. A gente fez toda recuperação com plantio de mudas nativas, né? E preparou esse local para receber o visitante. Tem aqui, né, nesse complexo, que é o complexo aqui do Laguinho da Sanã, ainda a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre as abelhas nativas sem ferrão. Cada vez mais a gente tem se sensibilizado para a importância dos polinizadores. As abelhas são aqueles que vêm à nossa mente quando a gente fala em polinizadores, né? Sim. E eles têm uma importância assim, que é fundamental tanto para a manutenção da própria floresta, dos ecossistemas, né? Muitas das espécies aqui dependem do trabalho dos polinizadores. Mas não é só isso, né? A nossa própria alimentação, um percentual elevadíssimo do que a gente consome de alimento, depende desses seres que estão muito ameaçados pela poluição, pelo uso excessivo de agrotóxicos, né? Pela destruição dos hábitats. Então aqui é uma oportunidade da criançada conhecer diferentes espécies das abelhas que são nativas aqui da Mata Atlântica, né? Às vezes eles não conhecem abelhas que não têm ferrão, então aquele trabalho que a gente acaba aprendendo a cuidar, inclusive das espécies que vão aparecer na nossa escola, que vão aparecer em casa, e com isso a gente vai entendendo a importância desses seres. Então tem espécies muito dóceis, né, como a jataí, que é uma delícia a gente olhar ali o trabalho dela, a entrada e a saída ali das colmeias, né, e tem também espécies que são aquelas mais curiosas, como a tubuna, né, a mandaguari, que se a gente chegar perto ela vai enroscar no nosso cabelo, né? Então, a gente conhecer um pouquinho das variedades, inclusive de estratégias que elas têm para se defender. Uma vez que elas não têm ferrão, né? Elas usam outros meios para defender a sua colmeia. Aqui, assim, há mais ou menos 10 anos atrás, era praticamente só capim braquiária, assim, tinha poucas árvores, né? E não era uma área usada para visitação. Então teve toda essa recuperação, tanto do ponto de vista ambiental, quanto de deixar um lugar que agora está muito agradável para a contemplação da natureza, né? Dá para a gente esquecer que está em Campinas aqui um pouquinho. Ah, dá mesmo. Sentar nos banquinhos. É um lugar muito propício para avistamento de aves aqui, né? Como tem água, a gente vai chegar no riacho daqui a pouquinho, a gente vai ver que aqui é um local que as aves frequentam bastante. E também bastante espécies de libelas, de borboleta, é uma festa para a criançada. E aí a gente aproveita, né, com os visitantes para trabalhar a relação entre a conservação da floresta, a conservação das áreas nativas, com a conservação dos recursos hídricos, né? A gente vai chegar ali num dos afluentes do Quilombo, que é um recurso hídrico importante aqui na região, que está bastante degradado, né? E a gente sensibiliza para essa possibilidade que a gente tem de olhar para os recursos hídricos, não só aqueles que a gente já usa para captar água, mas para aqueles que a gente pode ter que usar no futuro para captação de água, né? Então é esse olhar do cuidado e dessa relação direta que existe entre a floresta e a água. Esse espaço, né, Cristiano, chama Sanã, é isso? E qual que é o motivo desse nome? Conta pra gente. Então essa foi uma homenagem a uma ave que dá muito trabalho para os fotógrafos, os amantes das aves, né, que vinham aqui e escutam, na verdade eles vêm aqui e escutam essa ave, mas ela é muito tímida, ela não aparece para as fotos, né? Então
ganhou o nome dessa espécie que é rara de ser vista, mas que a gente escuta por aqui. Então a gente pode ficar aqui contemplando e ouvindo o som da sanã. Da sanã e de uma grande diversidade de aves que a gente observa por aqui. Muito bom. Então a gente está aqui, né, numa região onde a gente observa, essa aqui é a floresta de brejo, uma floresta bastante rara, inclusive na região de Campinas, né, e que ela tem uma importância muito grande, né, do ponto de vista de conservação de espécies como a palmeira jussara, que é ameaçada de extinção, e também para a própria fauna da mata, né, porque a Mata de Santa Genebra, por exemplo, ela é o que a gente chama de uma floresta estacional, né, a Mata Atlântica do interior, que ela é relativamente seca. Então os animais como a onça parda, como o cachorro do mato, em muitas épocas do ano eles acabam aproveitando os recursos hídricos dessa área para conseguir sobreviver, para a reprodução também, né? Então é uma área que é importante do ponto de vista da biodiversidade. Aqui, na verdade, a gente está na interface com dois fragmentos que são tombados também pelo município de Campinas. A gente tem um fragmento que chama fragmento D, um bem natural D, e o bem natural C. Então, esses fragmentos que eles não fazem parte do fragmento principal, mas que nesse conjunto, né, eles ajudam a suportar essa biodiversidade maravilhosa que a gente tem aqui na Mata de Santa Genebra. Incrível. E qual que é a extensão, Cristiano, da mata hoje? Vocês têm essa dimensão, claro, né? Sim, então a Mata de Santa Genebra ela tem o tamanho de 250 hectares, né, mais ou menos ali 300 campos de futebol. E isso coloca ela como o maior fragmento de toda a região metropolitana de Campinas, né, o que mostra para a gente tanto a importância desse espaço, né, para conservação, para recuperação, inclusive no futuro, mas também mostra para nós como foi severo, né, todos esses ciclos econômicos, lá da cana, do café, como isso transformou a paisagem, como a gente, como restou pouco dessa vegetação que a gente hoje procura proteger e ampliar. Sim, então a gente pode considerar a mata como um pulmão assim da região metropolitana, como um lugar que é extremamente importante para esse centro urbano, né? Sem dúvida, não só para a biodiversidade, mas para as pessoas também, né? Oferece então essa possibilidade, inclusive, da gente entrar em contato com um ambiente que é raro, né? Para as crianças. Hoje em dia a gente está num ambiente florestal e todo o bem-estar que cada vez mais estudos mostram que a floresta oferece para nós em termos de bem-estar físico, mental. Então, isso também é um dos motivos da Fundação estar tentando diversificar as oportunidades de uso público para a população, garantindo que pessoas com diferentes interesses e necessidades possam visitar aqui e ter uma boa experiência na natureza. Com certeza, gente, venham, porque estar aqui é incrível, assim. Esse contato com a natureza que a gente não tem no dia a dia é pacificante. Estar perto da natureza promove a saúde, o bem-estar e a responsabilidade social, trazendo para a gente também uma responsabilização no sentido de cuidar do meio ambiente. Estar nesses lugares faz a gente ter a consciência do quão importante eles são. Eu estou aqui com o Rogério Menezes, que é presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, e vai contar um pouquinho para a gente sobre a fundação desse espaço da Mata de Santa Genebra, sobre as questões de preservação, das nascentes. Conta um pouquinho para a gente dessa instituição Mata de Santa Genebra. A Mata de Santa Genebra, ela foi uma doação que foi feita pela família do José Pedro de Oliveira, que recebeu a denominação, né, o nome dele, para a Fundação José Pedro de Oliveira, que administra a mata. Isso aconteceu há 43 anos atrás. E, a partir de então, ela foi se organizando, cuidar da mata, enriquecer a mata, tirar as espécies exóticas invasoras, fazer educação ambiental. A gente recebe aqui milhares de alunos todos os anos. A gente vai também, Mata vai à escola, a gente vai também com os nossos técnicos, para aqueles que não podem vir, visitam as escolas. Tem visitas monitoradas, que a própria pessoal agenda, autoguiadas, ou com a contratação de um monitor específico, selecionado, treinado, para acompanhar grupos aqui dentro. Então tudo isso através do site da Mata de Santa Genebra, da Fundação José Pedro de Oliveira, é possível participar. Tem trilhas para todas as idades. Quando vem as crianças bem pequenininhas, a trilha é direto no borboletário. Quando vem já os jovens, a gente já faz caminhadas maiores, vai lá na trilha do Sanã. Então, dependendo do público, pesquisadores já vão fazer a travessia da mata. Tem até
agendamento de trilhas em alguns períodos do ano noturnas. Que incrível. Já teve um caso aí que o pessoal foi e começou a ouvir o barulho das onças, um casal de onça que estava um se comunicando com o outro no meio da noite. Nunca teve problema, porque os nossos biólogos são treinados, né? Sabem o momento de ir, o momento em que os animais estão podem ser acessados sem risco, né? Sim. Então a gente tem aqui uma diversidade biológica muito grande. Só espécies de borboletas são 700. Que incrível. Né? A gente tem aqui vídeos, mais de 800 vídeos gravados de animais na mata só em 2024. Pessoal, vale muito a pena. Vem pra cá, entra no site, agenda e faça uma visita, porque vale a pena, né, Rogério? Com certeza. Sejam muito bem-vindos. Mania de Museu. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.